Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para a nossa playlist Conversa com o Especialista. Convidado de hoje, Dr. Stefano Fiuza, cirurgião de cabeça e pescoço. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral e oncológico, e o tema do vídeo de hoje é nódulo na tireoide. Solta a vinheta. Antes da gente começar, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal. Isso é importante para essa mensagem alcançar mais pessoas e o YouTube entender a relevância desse vídeo. Começando pelo currículo do Dr. Stefano, ele fez medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundão. Depois ele fez residência em cirurgia geral no Hospital Adventista Silvestre, também no Rio de Janeiro. Depois ele fez cirurgia de cabeça e pescoço no INCA, uma pós em cabeça e pescoço pela PUC Rio e depois uma pós em cirurgia robótica pelo Hospital Einstein, em São Paulo. Exatamente. Perfeito. Sabe nada quase. Pouca Tentaram coisa. Tentaram me ensinar. Parabéns. Muito bom. E fui contemporâneo do Adolfo. É verdade. Falou a informação mais relevante. Quando eu fui R3 geral, lá no Silvestre, o Stefano foi R1. Isso. É isso, você entrou nessa Me época. ajudou muito. Foi um prazer, cara. E daí, bom, falando sobre o tema de hoje, vamos lá. Começando do básico, né? Glândula tireoide. A gente que estuda medicina, uma das coisas que a gente mais estuda, a função da tireoide e tudo mais, só que quando a gente cai para a vida de cirurgia, fica uma coisa muito limitada ao cirurgião de cabeça e pescoço. Amém. Graças a Deus, o ganha-pão. O que seria essa glândula? Para que ela serve? Qual a função? Bom, a glândula tireoide é uma glândula que tem um formato de borboleta, fica aqui na parte anterior do pescoço e basicamente ela secreta hormônios, que são os hormônios tireoidianos, que dão a velocidade do seu metabolismo, tá? Dão o drive do seu metabolismo. Então quando essa glândula produz pouco hormônio, você vai ter a situação chamada hipotireoidismo, que é uma hipofunção, é um pouco funcionamento dessa glândula. Então a pessoa tem aqueles sintomas clássicos de ficar mais devagar, engordar um pouco, né, ficar mais apática. E por outro lado, se você tem um aumento da secreção desses hormônios, você tem a condição chamada hipertireoidismo, que é o paciente que fica mais agitado, taquicárdico, com calor, né? Claro que diversas outras situações podem causar esse tipo de sintoma, né? Mas o clássico quando se fala em tireoide é isso. Basicamente, muito hormônio vai acelerar seu metabolismo e pouco hormônio vai lentificar o seu metabolismo, né? Isso inclusive é usado de forma errada por alguns profissionais de nutrologia que dão o hormônio tireoidiano para poder aumentar o metabolismo visando emagrecimento e hipertrofia. Só que isso tem consequências deletérias, é uma das coisas que a gente tem que frisar aqui nesse vídeo que não deve ser feito. Então, se te passaram hormônio tireoidiano e a sua tireoide é normal, você tem que suspeitar das práticas do profissional. Perfeito. E caminhando um pouco mais para a questão de funcionalidade. A gente sabe que atrelado à glândula tireoide, a gente tem uma outra glândula, que são as paratireoides. Paratireoides, que ficam atrás da tireoide. Em geral, são 4 glândulas bem pequenas, elas têm o tamanho de um carocinho de feijão. Acho que é uma boa comparação. Uma boa comparação, pequenininha. Cada feijão tem um tamanho, inclusive, né? Mas é um feijãozinho, né? São 4 na realidade, podem existir algumas a mais, 5, 6 no total, até 7, e elas variam um pouco a localização delas, tá? Mas em geral elas ficam uma em cada polo da tireoide, então uma no polo superior esquerdo, uma no polo superior direito, uma no polo inferior esquerdo, uma no polo inferior direito. É o básico. Nos 4 cantos da tireoide. Nos 4 cantos, exatamente. Então é uma borboleta, né? Então em cada cantinho tem uma glândula. Então é muito importante falar dessas glândulas porque na hora que você opera a tireoide, você não quer operar a paratireoide. Então a cirurgia bem feita de tireoide, ela visa, se possível, que você mexa o mínimo na paratireoide para evitar complicações. Exatamente. E essa glândula está associada a que tipo de função? Ela controla, por outro lado, o metabolismo do cálcio. É uma das glândulas que atua nesse controle, né? Então o rim, por exemplo, vai ter outro efeito importante no controle do cálcio, mas as paratireoides, elas trabalham em conjunto com o rim, os rins, né? Perfeito. Agora falando sobre essa questão do dia a dia, né, do consultório do cirurgião de cabeça e pescoço, com que frequência aparecem esses pacientes com nódulo tireoidiano? Olha, nódulo tireoidiano é uma das queixas principais do consultório. Hoje em dia é muito comum, é muito acessível, né, você fazer um ultrassom de tireoide, então muito paciente até pede um ultrassom de tireoide por qualquer motivo que seja, né, porque teve algum parente que teve algum tumor tireoide, um amigo, coisa parecida, ou um ginecologista num check-up fez um pedido de ultrassom de tireoide e encontrou um nódulo. E o nódulo tireoidiano é extremamente comum na população normal, tá? Então, as referências falam em 30% a 75% da população mundial como portadora de nódulo tireoidiano. Ou seja, é muito mais comum que o nódulo exista do que ele não exista, né, numa tireoide normal, e isso está tudo bem, a princípio. Só que a gente vai ter que investigar esse nódulo, uma vez que a gente descobre que ele existe,
para ver se ele tem alguma suspeita de ser um nódulo maligno, que aí isso vai exigir um tratamento diferenciado, né? Então na realidade, a gente separa entre nódulos benignos e malignos e segue uma investigação para poder propor um tratamento para esse nódulo se for necessário. Muitas vezes não é necessário um tratamento invasivo ou algo nesse sentido, ou uma cirurgia. A maioria dos casos não vai para cirurgia, inclusive. Então, pelo que eu entendi, identificou um nódulo igual investigação, sempre, em todo caso. Só de você chegar para mim com um ultrassom de tireoide, você já está com um nódulo inicialmente investigado, né? Porque esse ultrassom ele vai me dar dados como o formato do nódulo, a característica das bordas do nódulo, a ecogenicidade do nódulo, se ele é mais clarinho ou mais escuro, tamanho do nódulo, se ele tem características de suspeição para malignidade como microcalcificação, etc. Então, esses dados todos a gente vai colocando em uma escala que chama TIRADS ou TIRADS, dependendo da sua cidade, mas é uma classificação que justamente buscava homogeneizar a classificação desses nódulos. Então a gente vai pontuando nessa escala e dependendo do número de pontos que esse nódulo tem e do tamanho dele, a gente vai indicar o próximo passo na investigação. Então o ultrassom ele já é uma investigação. O paciente pode chegar de duas situações, né? Estou com um nódulo palpável na região da tireoide e eu vou fazendo ultrassom no meu consultório, eu faço ultrassom no consultório, ou se o médico não fizer, ele vai pedir um ultrassom, porque aquilo ali afinal é palpável, ou ele vai chegar para mim já com o ultrassom feito. Eu vou fazer também da mesma forma, porque eu gosto de ver pessoalmente. Mas isso para quê? É o primeiro passo da investigação. Opa, esse nódulo ele é suspeito ou não é suspeito? Eu vou acompanhar ou vou intervir? Eu vou biopsiar? E o próximo passo da investigação, em geral, é uma biópsia, que é uma PAF, né? Uma punção aspirativa por agulha fina, também guiada por ultrassom. A gente não falou porque o cirurgião ele já chega muitas vezes com o paciente já encaminhado do endócrino, mas o endócrino vai já ter solicitado, se não solicitou eu vou solicitar exame de função tireoidiana, que foi aquilo que a gente falou no início. Então, ver como é que está a secreção de hormônio desse paciente, porque em alguns casos, a minoria dos casos, um nódulo pode ser chamado um nódulo autônomo e ele pode fazer hormônio tireoidiano. Então, o nódulo pode sozinho ser culpado por alterar os hormônios, mas isso é bem raro. A maioria dos nódulos não vai alterar o hormônio, tá? Então, o paciente até pergunta, poxa, mas o exame de sangue está normal, meus hormônios estão normais, eu estou com nódulo. Sim, porque esses nódulos eles não costumam causar alteração de hormônio. Se causam alteração hormonal, eles, 95% dos casos, serão benignos e terão um tratamento um pouco diferente, até às vezes menos invasivo, uma cirurgia menor. Tá? Mas a nossa preocupação principal, além dos hormônios, é se esse nódulo ele é maligno. E a gente segue na investigação até definir. O grande padrão ouro, né, para investigar isso é a punção aspirativa. Perfeito. E pelo que eu entendi, então, que você falou, a importância de passar com o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Você vê, o profissional ele é inclusive capacitado para fazer o ultrassom Sim. no consultório. Sim. Né? E fazer o comparativo com o ultrassom que vem de fora, ou Sim. se o paciente não tem, Já ele faz na hora, ele palpa ali, né? Sente a tireoide na mão, investiga outras coisas, avalia as ínguas do pescoço, né? Os gânglios e tudo mais, e já faz no consultório. E agora que você falou dessa questão, por exemplo, se a gente tivesse que dividir, né? Qual é a chance de um nódulo tireoidiano ser maligno de fato ou ser benigno? 5 a 15% de malignidade é o que dizem as referências, tá? Vamos chamar de 10%. Ou seja, o que é o dado importante disso? Estou com nódulo na tireoide. Calma, que provavelmente esse nódulo é benigno. E aí o outro dado interessante dentro dessa malignidade, o Adolfo é cirurgião oncológico, então ele entende bem isso. Não é porque tem essa palavra feia, câncer, que você está condenado com uma coisa gravíssima. O que se fala é o câncer de tireoide, o carcinoma papilífero, que é o maior tipo histológico do câncer de tireoide, ele tende a ter uma evolução muito lenta. Então a gente consegue operar esse paciente com calma, fazer os exames, fazer um pré-operatório, agendar a cirurgia, diferente de um tumor de boca, que cresce muito rápido, diferente de um tumor de cólon, que às vezes está em vias de obstruir o paciente. É um tumor que a gente, em geral, tem mais calma para operar e para fazer toda a investigação. De novo, 10% dos nódulos, mais ou menos, são malignos. Ainda se você for o azarado que está com diagnóstico maligno, o prognóstico costuma ser muito bom. Então a sobrevida, você tratando esse tumor decentemente, né, direito, com a cirurgia adequada, avaliando se vai precisar fazer um complemento com iodoterapia, o prognóstico é muito bom. Então a taxa de cura pode chegar num estágio inicial a 98%, 99%. Então é uma taxa altíssima. Perfeito. Então assim, o que eu entendo, a grande maioria não é. Né? Não é câncer. A grande maioria não é câncer. Isso. E se ele tem um câncer, dentre os tipos possíveis de tumor maligno tireoidiano,
A maioria é o papilífero, Exato. que tem um crescimento lento, né? Que a gente usa o termo indolente, né? Um crescimento mais indolente e um prognóstico muito bom, principalmente se você detecta ele mais precoce, né? Exato. Não, perfeito. O paciente chega para ti no consultório, né? Ele vem muitas vezes referenciado de fora, né? Ele já vem de outro especialista com o diagnóstico de um nódulo tireoidiano, com ultrassom em mãos. Às vezes até já puncionado, já com a biópsia, né? Isso, mas se ele não tem ainda a punção, que tipo de biópsia você faz? Você falou assim, punção aspirativa por agulha fina. Esse é o melhor porque é mais fácil, é porque é mais barato ou é só o que tem outros tipos de biópsia que a gente faz? Ele é o mais difundido porque ele é um método pouco invasivo. Então, basicamente, ele envolve um ultrassom numa mão e uma agulha com uma seringa na outra mão. Então, nada mais é do que uma agulhada, como se fosse uma agulha para tirar sangue, só que é no pescoço, tá? Então, a gente visualiza o nódulo, entra com a agulha, visualiza a agulha chegando no nódulo, faz pequenos movimentos para poder colher células da ponta ali da agulha e retira essa agulha, ou seja, isso dura 10 segundos, e coloca em lâminas que vão para o médico patologista examinar no microscópio. Então ele vai fazer uma coloração, colocar uns corantes naquela lâmina para poder ver as células e aí com aqueles dados ele vai ver e vai falar, nossa, eu vejo aqui células apenas benignas, vejo coloide, vejo material de uma lesão benigna, tranquilo. E ele vai classificar. Da mesma forma que no ultrassom tem o TIRADS ou TIRADS, o patologista tem uma outra classificação, que é o Bethesda ou Bethesda, né? Isso varia no Brasil inteiro, cada um fala de um jeito. Mas ele vai classificar de 1 a 6 para poder me dar mais dados para eu pensar, vou operar esse paciente ou não. Né? Categoria 1, amostra insatisfatória, pode ter sido algum problema na coleta, mas ela acontece, mesmo que você colete muito bem e tenha experiência, em 5% dos casos. Ou categoria 2, benigno, ou categoria 6, que é o maligno. Ou categoria 5, que é suspeito para maligno. Então, do 2 ao 6, o risco de malignidade vai aumentando. E como tudo em medicina, não tem nem sempre nem nunca. Então, o Bethesda 2 ele tem um risco de 3% de ser maligno, muito baixinho. O Bethesda 6 tem 99% de chance de ser maligno, mas tem 1% ali que pode não ser. Né? Então, a gente pega essas incertezas, a gente quer ter o máximo de certeza possível, mas a gente não consegue porque a gente é médico, não é engenheiro. E a gente reúne esses dados para poder avaliar este nódulo com este aspecto no ultrassom, com esta punção Bethesda 5, ele merece uma cirurgia. A cirurgia vai ser tireoidectomia parcial, total, etc. Aí entram outras questões para a gente poder propor o tratamento. E em cabeça e pescoço, eu acredito que seja a especialidade que mais tem interdisciplinaridade. Com oncologista, com radioterapeuta, com oftalmologista, com neurocirurgião, com cirurgião torácico e no caso da tireoide, com endocrinologista. Então, em geral, pelo menos a minha prática da maioria dos cirurgiões, pelo menos os que eu conheço, fazem dessa forma. Tem um paciente que vem indicado no endócrino, eu vou falar com esse endocrinologista. O que você pensou? Você já funcionou e tal, veio isso aqui, então, estou propondo uma parcial, você concorda? Porque é um paciente que ele vai ser compartilhado. Então, eu não acho interessante, eu sou cirurgião, né, tem no nome, né, ego grande, não, vou resolver aqui, fazer o que eu quero e depois vejo. Não, eu acho interessante ter essa troca de ideia, porque às vezes o endócrino vem com alguma informação que você deixou passar, então você muda a proposta de tratamento. Vou te dar um exemplo. Um paciente que fez cirurgia bariátrica, ele vai ter uma absorção de cálcio diminuída, uma absorção de hormônio diminuída. Então a gente, se puder fazer uma parcial, a gente vai tender a fazer uma parcial e não uma total. Se o tumor permitir. Segurança oncológica em primeiro lugar. Mas eu também não posso arriscar o paciente a ter um monte de efeito colateral de hipotireoidismo por problema para tomar medicação ou hipocalcemia por dificuldade de absorver o cálcio, pesar a mão ali, sendo que porque eu ignorei uma informação que o endócrino me deu, por exemplo. Ela pode ter falado ali, já operei isso e tal, eu passando, não percebi, mas a endócrino, lembra que ela é bariatrizada? Verdade, não, peraí, então vamos mudar o pensamento. Sempre é interessante em medicina a gente dividir, as condutas. Sim. Então eu entendo que, como a maioria das coisas, o tratamento, principalmente parte oncológica, ele tende a ser individualizado, né? Sim, exatamente. Você avalia caso a caso. Né? Uma paciente que chega com um nódulo, com aspecto feio, com um Bethesda 5 na biópsia, não é receita de bolo, não é todo mundo que vai ser operado, não é todo mundo que vai ter a mesma extensão de cirurgia. 90 anos, um tumor pequeno, provavelmente ele vai ficar em vigilância ativa, que existe isso é um outro conceito. Sim. Você só acompanha, né? Que você acompanha, mesmo com diagnóstico de maligno, para você ver como o pensamento do tumor ser pouco agressivo, ser indolente, ele ganhou força, né? Existem lesões, claro, é a exceção, né? Então, um paciente de risco cirúrgico alto, um paciente mais idoso, que, enfim, várias comorbidades, várias doenças,
com uma lesão pequena, numa posição favorável, que não esteja arriscando o nervo, tipo traqueia, etc., você pode propor para esse paciente não operar e ficar vendo se esse nódulo vai crescer, porque às vezes ele cresce muito pouco ou quase não cresce. Então, você fala ao paciente, né, olha, provavelmente, pelos dados que eu tenho aqui, pelo aspecto no ultrassom, isso aqui não vai ser o que vai te levar, né? O que vai te levar é seu cigarro, sua pressão alta que você não controla, sua diabetes que você não controla. Então a gente, de novo, tem que individualizar o tratamento. Agora, paciente de 20 e poucos anos com tumor tireoide maligno, não vou acompanhar ele 70 anos para ver se cresce, não, porque ele vai crescer, né? 70 anos é muito provável que cresça. Então a gente já tem uma outra perspectiva. E também, paciente jovem, a gente vai tentar fazer uma cirurgia parcial para deixar o outro lado da tireoide, para tentar evitar que esse paciente precise tomar hormônio, né? Então, de novo, mesmo o tumor, mas a gente não trata o tumor, a gente trata o paciente que tem um contexto clínico outro, tem um contexto social outro, tem uma capacidade, uma possibilidade de acompanhamento ou mais de perto ou mais de longe, o paciente que tem um plano, consegue fazer exame, consegue fazer, né, internar se precisar, ou um paciente que não acompanha, vai perder o plano de saúde, né, e precisa, doutor, só posso fazer essa cirurgia aqui porque isso vai sair caro, e então vamos tirar tudo logo. Então a gente tem que, infelizmente, chegar a esse ponto de informação para poder decidir. Leva tudo em conta, né? Exatamente. Tudo tem que ser levado em conta. Exatamente. Avaliando então as duas possibilidades, né? De ser benigno e ser maligno. O paciente chegou, você fez a avaliação, fez o ultrassom, fez o PAF. Sendo benigno, ele não é cirúrgico nunca ou existe alguma possibilidade dele ser cirúrgico? Então, um nódulo benigno. Nódulo benigno, Bethesda 2. Primeiro ponto que vai levar esse paciente para uma cirurgia, tamanho da tireoide. Então, uma coisa é você ter um nódulo benigno único, pequeno, que não aparece, não incomoda. Você pode acompanhar. Outra coisa é você ter um nódulo mais suspeito, você biopsiou benigno, mas o paciente tem 6, 7, 8 nódulos. Tem um bócio, tem uma tireoide toda aumentada. Ah, mas é benigno, é benigno, mas existe uma glândula que está com o triplo do tamanho, começando a atrapalhar o paciente para engolir, começando a atrapalhar para respirar, começando a atrapalhar para dormir. Ele está causando um aumento importante do volume cervical, você precisa retirar essa glândula ainda que benigno, tá? Muito comum a gente operar bócios de longa data, que o paciente acompanha há 10 anos e, começou a crescer mais aqui, agora a gente tem que mexer. Então, é uma das indicações. Questão estética, paciente magrinha, com pescoço longo, um bócio não tão grande assim, um bócio no Adolfo, ele pode não aparecer, e numa paciente de 1,5 m, pequenininha, magrinha, pode ser que apareça. Então, me incomoda, todo mundo fala, fica me olhando, quero tirar. Tá, é benigno, a gente sabe, mas realmente existe um bócio. Em geral, isso vai estar associado a outras doenças, uma tireoidite, etc e tal. Mas é uma indicação cosmética, tá? Mas a gente, no benigno, tem mais possibilidade de tratamento também menos invasivo, né? Então, existem tecnologias novas como a radioablação que permitem que a gente queime esses nódulos. Então, o paciente com nódulo único ou poucos nódulos, você entra com uma agulha especial e queima, guiado por ultrassom também, queima esses nódulos e com o tempo, ao longo do ano, ele vai regredindo, né? Então, de novo, individualizar o tratamento caso a caso. Por ser benigna, por ter feito um estudo completo, você tem até a segurança, né? Exato. De não querer operar. Exato. Mas, de qualquer forma, se você opta por uma conduta não cirúrgica no nódulo benigno, obrigatoriamente você tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Você o não acompanhamento ele não vai ser tão estrito quanto o de um pós-operatório de um maligno ou uma vigilância ativa, né? Mas eu posso me dar ao luxo de acompanhar só, vou te rever daqui a um ano, é um nódulo que, às vezes o paciente vem com vários ultrassons, né? Então você vê, tá crescendo muito devagar, então vou pedir um ultrassom só para daqui a um ano, não tem que, vou fazer daqui a 3 meses. Não, a gente sabe que a tendência é crescer devagar. Nódulos maiores tendem a crescer mais rápido, tá? Mas nódulos, depende também, um nódulo muito calcificado em volta, às vezes ele não cresce tanto assim, um nódulo pouco vascularizado às vezes não cresce tanto assim. Então você vai pegando alguns dados e vai dosando a velocidade de acompanhamento ou a frequência de acompanhamento. Não precisa ficar com um paciente com nódulo de 1 centímetro com punção benigna vendo o cara no consultório a cada 3 meses, né? Entendi. É um acompanhamento, mas não é tão fechadinho, não é tão próximo uma consulta da outra. Você vai vendo caso por caso. Exato. E vai dando o tempo que você achar necessário. Isso. Você criou segurança que ele não está crescendo tanto, que ele realmente é benigno, não mudou de aspecto, que isso é importante, não é só crescimento, né? Mudar o carão ali da lesão. Você tem como espaçar essa consulta, igual o preventivo de colo de útero, que a paciente faz, 3 normais, um ano, outro ano, depois ela começa a espaçar um pouco mais, faz a cada 2 anos, né? Porque você vê, olha, tá tudo bem, né? Dá pra gente ficar tranquilo aqui, não precisa ficar... Porque isso traz ansiedade pro paciente, né? Claro. Vou no médico, claro. Vou fazer ultrassom, mudou, cresceu. Então, cabe a gente também, né? A gente opera, mas a gente também tem que cuidar do resto, né? Tranquilizar esse paciente, né? Que calma, isso vai ficar tudo bem. É só um nódulo benigno,
Ah, mas vai virar câncer? Raríssimo disso acontecer, existe, mas é raríssimo disso acontecer. Tá? São alguns subtipos específicos que podem dar esse tipo de alteração, de malignizar, mas é muito raro. Perfeito. Dentro agora dos tumores malignos, como você falou, né? 10% aproximadamente da população dos nódulos, né, que aparecem no consultório, os pacientes com nódulo, tendem a ser malignos. Todo nódulo maligno é igual ao tratamento cirúrgico? Você já falou que tem alguns casos, né, paciente idoso e tudo mais. Mas a tendência é que a grande maioria dos casos, se não todos, sejam cirúrgicos? O clássico é isso. Tumor maligno de tireoide, o clássico é tratamento cirúrgico. Existem as exceções, como a vigilância ativa para casos muito selecionados, em pacientes muito selecionados, com cirurgiões muito selecionados, endocrinologistas muito selecionados, porque causa ansiedade, causa estranheza você ter um diagnóstico de malignidade, até pra gente. Eu estranho, tá? E não operar, né? E não operar. Porque você pensa, uma bomba relógio. Mas é um troço que o tic-tac é tão lento que realmente pondera-se. Eu não tenho hoje nenhum paciente meu em vigilância ativa. A maioria dos cirurgiões que eu conheço não tem também. Tem endócrinos que tem. Então, em geral, o cirurgião ele já tem uma conduta nesse sentido. Opera logo para poder resolver isso logo, isso não dá surpresa na gente. Porque a gente, infelizmente, vê o paciente que foge da estatística. Ontem mesmo eu vi um, de novo, microcarcinoma papilífero, 6 milímetros, biopsiaram, veio maligno. Ok, operamos. Em geral, a chance desse paciente ter uma metástase, um linfonodo acometido, uma íngua acometida, é muito raro isso acontecer, tá? Mas acontece. Então já tive um paciente com tumor muito pequeno, por sinal esta bariatrizada que eu falei mais cedo, que veio no laudo com um linfonodo, isso depois de cirurgia, tá com um linfonodinho comprometido. Então ontem a gente estava operando um paciente na congelação, que eu examinei durante a cirurgia. Tinha linfonodo acometido, tumor de 5 milímetros, então assim, existe. Eu não posso falar, tumor muito pequeno, não vai dar nada. Pode ser que dê. Então, por a gente ver e tratar, né, a consequência de um avanço tumoral, a gente tende a ser um pouco menos conservador do que os endócrinos em geral, tá? Mas, voltando à tua pergunta, existe um outro tratamento que eu falei para tumores benignos, que é a radioablação, que está ganhando espaço devagar, mas está para microcarcinoma papilífero tireoide. Então, você tem uma punção Bethesda 6, tumor papilífero clássico e tal. O que é o microcarcinoma? É o menor que 1 centímetro. Então é um carcinoma papilífero, ou seja, é um tipo celular desse câncer da tireoide. Com tamanho menor que 1 centímetro. Outros tipos celulares você ainda não tem esse uso da radioablação. A gente não chama de microcarcinoma medular, a gente não chama de microcarcinoma anaplásico, até porque o anaplásico cresce demais e rápido. É uma das exceções, né? Que é raríssimo, mas o carcinoma anaplásico tireoide é um tumor extremamente agressivo. Mas não é esse que você está acompanhando e... Opa, é um anaplásico. Não, o anaplásico ele já aparece bem agressivo. Tá? Ele pode aparecer em bócios que você está 20 anos acompanhando, não é nem o paciente está acompanhando, é um cara que já tem um bócio grande em geral, e aí por questões de não conseguir acompanhar direito, não conseguir operar, está na fila há 5 anos, aquilo ali se transformou em anaplásico. Isso existe também, é o raro do raro, mas pode acontecer também. Também acontece. Mas assim, então falando em termos de estatísticos, né, o papilífero, que é o de melhor prognóstico, é o que está aparecendo na maior parte das vezes. Exato, é o mais comum tumor maligno de tireoide é o carcinoma papilífero, que é também o de melhor prognóstico. O carcinoma papilífero tem subtipos, antigamente chamavam de variantes, mas aí tem subtipo clássico, subtipo folicular, subtipo colunar, células altas, por aí vai. Então, dependendo do subtipo, ele tem mais ou menos agressividade, mas o mais comum é o clássico mesmo, que não é um tumor tão agressivo assim, tá? Eu tinha um professor que falava assim, se eu pudesse escolher um câncer para ter, eu escolheria o papilífero de tireoide. Então, por causa do prognóstico. Essa frase é muito comum, porque é isso, é um tumor que tende a ser pouco agressivo, tá? O carcinoma papilífero de tireoide, variante clássica principalmente. Mas, então, já que a gente conhece bem o comportamento dele, nas situações em que ele tem menos de 1 centímetro, que é um microcarcinoma, e ele tem uma localização privilegiada, que é o quê? Ele está, por exemplo, bem no meio do lobo tireoidiano. É a borboleta, né, que estão nesse formato, e você, olhando ele no comprido, imagina um ovo de galinha, tá? Dentro do ovo de galinha está a gema. A gema, ela não pode acontecer, né? Mas ela não costuma encostar na borda do ovo. Quando você cozinha, em geral, a gema fica ali no meio. Digamos que a clara do ovo é a margem, e a gema é o tumor. Se eu tenho essa condição de ter um tumor bem no meio da tireoide, do lobo tireoidiano, eu consigo, e foi muito pequeno, portanto, né? Eu consigo fazer uma radioablação
e queimar inclusive a borda desse tumor sem extravasar da tireoide. Então é uma possibilidade de tratamento menos invasivo para um carcinoma papilífero tireoide. De novo, é a minoria dos casos, são casos muito selecionados. A gente não tem ainda tanta evidência quanto, né, de tratamento quanto evidências do tratamento cirúrgico, porque afinal o cirúrgico é feito há décadas, né? E a radioablação é uma coisa mais nova. Mas o que se tem visto, principalmente na literatura oriental, e por que oriental? Porque o oriental não gosta de cicatriz. É muito feio para a cultura oriental, principalmente uma mulher ter uma cicatriz no pescoço, então eles sempre buscaram alternativas à cicatriz. Uma delas é a radioablação. Então foi se entendendo lá que esses casos selecionados poderiam ser tratados com radioablação. Então isso é possível de ser feito, tá? Mas não é o clássico. De novo, resumindo, clássico de tumor maligno tireoide é cirurgia. Perfeito. Se você gostou do vídeo até agora, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e compartilhar esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas, tá ok? Então a gente estava falando que o tratamento das lesões malignas, dos nódulos malignos da tireoide, a grande tendência é que seja cirúrgico. Em algumas exceções a gente pode usar a radioablação, em algumas outras a gente pode só observar esse nódulo. Vigilância ativa, nome bonito. Casos selecionados. Então, a grande maioria vai passar pela cirurgia. Exato. Beleza. Quais são os tipos de cirurgia que a gente tem hoje em dia, desenvolvidas para a tireoide? A tireoidectomia clássica, que foi idealizada pelo Kocher, um cirurgião famosíssimo, tem nome de pinça, enfim, um cara genial. A cirurgia que a gente faz hoje em dia ainda é que foi desenvolvida por ele há 100 e tantos anos atrás. O que a gente tem é uma ponderação na extensão dessa tireoidectomia. Então é o clássico, que é a tireoidectomia total, a gente retira a glândula inteira, a gente não retira um nódulo. Antigamente se fazia muita nodulectomia, retirava só um nódulo da tireoide. Hoje o que a gente tem é tireoidectomia total, que você retira os dois lobos da tireoide, e tireoidectomia parcial, que você retira um lado só. Existe a subtotal, near total, né, que você deixa um pouquinho ali em casos de tumor, quando você tem um bócio difuso tóxico, que você produz muito hormônio, você tenta deixar um pouquinho para poder que aquele pouquinho faça hormônio, mas também é basicamente hoje em dia o que se faz total ou parcial. Total ou lobectomia, que é o outro nome que você pode dar. Né? Parcial esquerda, parcial direita, lobectomia esquerda, lobectomia direita. Falando agora da tireoidectomia parcial, quando a gente vai falar sobre a retirada de parte dela só de um lado da glândula. O restante que sobra, ele vai dar conta de produzir os hormônios na maioria dos casos ou não? 80% dos casos de tireoidectomia parcial em pacientes que não tomavam hormônio tireoidiano prévio dão conta de fazer, o outro lado dá conta de fazer. Então, 20% vai precisar repor hormônio para poder completar o que aquele lado não está conseguindo fazer. Tá? Só que qual que é a grande vantagem, né? Que vocês devem estar, por que não tira tudo logo? Além das glândulas paratireoides que a gente tem que preservar, existem dois nervos, um de cada lado, que são os nervos laríngeos recorrentes, que trabalham com a movimentação das pregas vocais. Então, se eu faço uma manipulação desses nervos, eu corro perigo de ter uma fraqueza daqueles músculos que fazem a voz. Consequência disso, rouquidão, tá? Então, quando a gente faz uma parcial, a gente só mexe em um lado, a gente só mexe em um nervo. Quando a gente mexe dos dois lados, a gente mexe nos dois nervos. Então, consequentemente, em termos de nervo, o risco é dobrado, né? Se você parar para pensar. Quando eu não mexo de um lado, aquele lado não vai ter alteração. Então, isso é uma das coisas que leva a fazer a parcial. A outra questão hormonal, né, em 80% dos casos não precisar tomar o hormônio tireoidiano, mas repor o hormônio tireoidiano. E a outra questão é que quando a gente faz parcial, a gente está evitando o principal, né, uma das principais sequelas, né, complicações da tireoidectomia total, que é o hipoparatireoidismo definitivo. O que é o hipopara? Aquelas glândulas paratireoides que controlam o cálcio. Se eu mexo só de um lado, eu deixo as outras duas intactas. As outras duas com certeza vão dar conta do cálcio. Tá? Quando eu mexo nas quatro, portanto eu operei os dois lados, muitas vezes, de forma temporária, esse cálcio vai abaixar um pouco. Tá? A gente repõe, rapidinho já para de repor e fica tudo bem. 1% dos pacientes vão ficar com hipoparatireoidismo definitivo. E é uma doença chata, é uma sequela chata. O paciente tem que ficar tomando reposição de cálcio, às vezes a indicação do cálcio é um pouco mais cara, constipa, dá outros efeitos. Então, assim, a gente faz o máximo possível para evitar essa complicação.
Então, quando a gente faz uma parcial, a gente está livrando o paciente já dessa possibilidade, porque o outro lado não foi mexido, e as outras glândulas não foram mexidas e não vão ter essa diminuição de funcionamento. Entendi. Também são casos selecionados. Você não faz parcial em todo mundo. Não. Você tem que selecionar bem o seu paciente para você... Apesar dos benefícios, né, você tem a questão oncológica. Você tem que fazer uma cirurgia segura para o paciente. Exatamente. Né, pensando na cura dele, para resolver o problema. E aí tem 2 pontos com relação ao oncológico. Né? Se eu tenho um tumor de um lado só da tireoide e eu faço uma lobectomia, uma tireoidectomia parcial, o fato de eu tirar o outro lado não vai me agregar diminuição da chance de recidiva. Eu tirei o tumor que está de um lado só, com margens livres, beleza, está resolvido. Qual que é a questão? São 2 principais. O acompanhamento desse paciente, quando eu fiz uma total, ele é mais fácil. Por quê? A gente retira toda a glândula e não sobrará, esperamos, a produção de uma proteína chamada tireoglobulina. Então a tireoglobulina ela vai a 0 ou praticamente 0 no sangue. Isso é dosado. Então, quando eu tenho 0, eu sei que está tudo bem. Quando isso começa a subir, pode ter uma recidiva. O paciente que faz uma parcial, ele não vai zerar a tireoglobulina. Ele vai ali para 10, para 9, 8, 12. Ele vai encontrar o nível dele ali. Então, o endocrinologista e a gente fica um pouquinho mais inseguro. Tá em 8 aqui, tá... Aí foi para 9, aí você fica, poxa, mas será que foi para 9 porque é a variação dela, desse paciente que fez parcial, ou porque tem recidiva? Então você fica mais em cima do muro ali. É diferente você ter zerado e voltou a subir. Né? Então você perde este parâmetro, mas tem outros, tem ultrassom. Ela é um parâmetro, ainda que na parcial a gente tem um limite ali, sei lá, de 15, 20, depende da referência. Mas ela é um parâmetro que começar a subir a gente vai ficar de cabelo mais em pé. E o outro ponto é, se eu precisar fazer uma terapia com iodo, uma radioterapia no pós-operatório, isso acontece em alguns casos e às vezes você acha que não vai precisar e acaba precisando. Por exemplo, uma paciente que fez uma parcial e ali na peça veio alguns linfonodos e vieram vários linfonodos comprometidos ou algum linfonodo maior ali comprometido que na patologia não foi vista, ou você não tinha patologista, sei lá, o hospital não tinha, e surgiu uma indicação de iodoterapia aqui. Você não pode fazer iodoterapia se você tiver o outro lado. Aí você vai ter que levar o paciente para o centro cirúrgico de novo, totalizar essa tireoidectomia e tirar o outro lado. Então, assim, o cirurgião, ele se estressa menos, por um lado, se ele tirar a tireoide inteira, do ponto de vista oncológico. Mas ele pode ter as complicações a mais que eu citei agora há pouco. Então, a gente tem que ter o máximo de informação prévia, para na hora da decisão ali, junto do patologista que está com a gente na sala de centro cirúrgico, decidir, poxa, vou fazer uma parcial ou se ele ficar, isso aqui eu acho que vai ser maligno, ou seja, dependendo já totaliza, porque pode ser um maligno que vai precisar de iodo, entendeu? Então a gente fica ansioso muitas vezes esperando um laudo, porque a gente não tem confirmação necessariamente. Né? Acabei de operar uma paciente que o nódulo dela era tão diferente que teve que ir para imunohistoquímica, fazer outras análises. Ele parecia benigno, ultrassom, cara de benigno, punção Bethesda 2 benigno, mas tem 3% ali de maligno. Na congelação, a patologista, que é excelente, ficou ali na dúvida, não sei, não dá para garantir e tal. Mas eu peitei, digamos assim, vamos fazer a parcial. Mas por quê? Muita conversa antes. Então é importante a gente discutir todos os panoramas com o paciente. Inclusive no hospital, na hora de operar, antes, né? Com ela e com o marido, vem cá, olha, se a gente tiver aquela situação, lembra que a gente conversou, de ficar em cima do muro, vocês querem pagar para ver e não se incomodam de voltar para o centro cirúrgico para totalizar se for necessário, tudo bem por vocês? Ou não, já tira tudo porque quer resolver de uma vez com certeza? Não, vamos pagar para ver, não vamos fazer total não. Na dúvida, deixa. Beleza, aí ficou aquilo ali na hora de operar, ficou uma dúvida, tá, mas tem Bethesda 2, o ultrassom era assim, assado, deve ser benigno, a chance muito mais alta de ser benigno. Peitei, veio benigno, amém, podia não ter vindo, mas a gente teve a tranquilidade de saber que se viesse maligno e um maligno agressivo, porque as possibilidades ali não eram tão boas se viesse maligno, não era um papilífero, poderia vir um medular, uma coisa mais agressiva que teria que totalizar, beleza, deu tudo certo, mas poderia ter dado errado. Né? Sim. Já aconteceu também, inclusive de ter laudo de patologia benigno na hora, e isso é uma falha do método, não é que o profissional é ruim, pelo contrário, a gente trabalha com patologistas excelentes, mas é margem de erro ali do exame. Sim, tá? acontece. E aí de ter que virar pro paciente e falar, olha, modificou o laudo, realmente é um maligno agressivíssimo, vou ter que totalizar você para fazer iodo, e tudo bem, doutor, tô com você. Então, assim, você conversar antes com o paciente, deixar tudo muito claro, pode acontecer isso, essa situação, como é que você quer que eu aja nessa situação? Tem que ter essa conversa, né? Por isso que a minha consulta de primeira vez dura 1h30, porque justamente. tem que ser tudo explicado nos mínimos detalhes. Exato. Aí você vê a importância do especialista, o cara que sabe exatamente o que está fazendo, Exato. né?
ele sabe exatamente o tipo de tumor que ele está operando, quando vai ser melhor, quando vai ser pior. Exato. E outra coisa, reforçando também a multimodalidade dos tratamentos, né? Você tem, ou das abordagens, né? No caso, você tem um cirurgião de cabeça e pescoço, você tem um bom anestesista, você tem um patologista na sala que você confia, né? Isso vai guiando ali o seu tratamento junto com as decisões que você compartilha com a família, né? Com certeza. Isso é de extrema importância. E falando agora da questão das lesões que você falou que são possíveis de acontecer, né? Que tem aqueles dois nervinhos, né? Um em cada lado, que é o laríngeo recorrente, que está responsável pela inervação das pregas vocais, e a ressecção inadvertida, né? Sem querer, né? Mas acontece. É raro, mas acontece muito. É muito pouco isso. É pouco, graças a Deus. Mas falando dessas duas principais complicações que você falou, que seria a ressecção das paratireoides e lesão do nervo laríngeo recorrente, com que frequência elas costumam acontecer? Hipoparatireoidismo definitivo é menos de 1%. Lesão definitiva de um dos nervos também é menos de 1%. Ou seja, a cada 100 pessoas que opera tireoide, uma delas pode ter uma complicação definitiva, né? Ficar rouca definitivamente ou com cálcio, tendo que repor cálcio para a vida inteira. Tem paciente que não tem lesão deste nervo, mas tem lesão do nervo superior e fica com uma dificuldade de chegar em extremos de voz, enfim, tem algumas outras nuances também. Mas, em a imensa maioria dos casos, quando você tem fonoaudiólogo acompanhando, faz reabilitação, aquilo ali volta a funcionar muito, muito bem. E tem uma coisa individual de cada paciente, tem gente que tem um nervo mais sensível, tem gente que tem um nervo menos sensível. Se é só de tocar ali, tem paciente que fica rouquinho e demora 2 meses para voltar. Tem paciente que você tem que dissecar uma tireoide mais grudada, com inflamação, você vai dar rouquidão, esse é o paciente normal. Então, tem muito disso. O que é importante? O médico ele não tem como garantir resultado, né? Prometer, não acontece, comigo acontece muito pouco, beleza, comigo acontece muito pouco, ótimo. Vai ficar tudo bem. A minha obrigação, o que eu posso garantir é que vou te operar com a maior paciência possível, com a maior calma possível, sem pressa, com lupa, com tranquilidade, com uma boa equipe, com tudo feito para o teu resultado ser o melhor possível, tá? E ainda assim acontece problema. Você imagina quando as pessoas não têm esse cuidado. Exatamente. Né? Então é aquilo que você falou. Existe um especialista, mais recentemente, que é o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o mais habilitado a fazer tireoidectomias. Mas o cirurgião geral faz. Tá bom. Mas o cirurgião endócrino faz. Tá bom. Mas, via de regra, a formação do cabeça e pescoço, ela entre outros cânceres, para tratamento de câncer de tireoide. Então, se você tem um cara que faz mais aquilo, provavelmente ele vai ter menos complicações, vai fazer aquilo ali melhor. Tem mais expertise, né? É natural. E não só a parte da mão, a parte da operação em si, mas a decisão. Né? Porque às vezes, como eu falei com essa paciente, falei, poxa, muitas vezes você vê que um cirurgião geral fazendo isso, tira tudo. Ele não vai pagar para ver, entendeu? Dá muita ansiedade fazer parcial, em muitos casos, porque às vezes fez aquela coisa ali, ficou tumor folicular, né, que dá essa ansiedade. Não dá para definir, tem que esperar sair a peça. Aí você fica, poxa, e aí? Mas é isso, às vezes o paciente particular que não tem plano de saúde, ele vai pagar, sei lá, R$4.000 de hospital, mais a equipe toda, etc e tal. Aí ele vai, às vezes ele fala, doutor, eu tenho dinheiro para fazer isso aqui. Eu não posso me dar ao luxo de virar daqui a 1 mês e mudou o laudo aqui, eu vou ter que pagar tudo isso de novo, né? Eu, pessoalmente, assim, eu não cobro do paciente nem a equipe se eu tiver que botar em sala de novo e reoperar, tá? Eu tive, infelizmente, um caso disso, mudou o laudo e tive que reoperar, mas assim, isso já tá no meu, o risco é meu, digamos assim, a cirurgia é tanto e se tiver que reoperar, azar o meu, digamos assim, tá? A gente vai operar com o mesmo amor, com o mesmo carinho, da mesma forma. O importante é resolver o problema. Mas tem paciente que a questão hospitalar vai pesar, é R$4.000 de hospital. Não, doutor, é uma só, resolve, tira tudo logo, não quero ficar fazendo ultrassom a cada 6 meses, não quero ficar acompanhando dessa forma, quero ter meu endócrino lá uma vez por ano, resolver hormônio e acabou. E agora falando da questão da cirurgia propriamente, né, dita. A tireoidectomia, seja ela parcial ou total, você vai tirar a glândula inteira ou um pedaço dela? Metade. Ou até mesmo uma radioablação. Existe algum preparo específico para essa cirurgia? Então, basicamente, você vê se os hormônios estão controlados, e se o paciente está como um todo clinicamente controlado. É uma cirurgia, de novo, uma cirurgia eletiva. Claro que eu também não tenho, tô com carcinoma papilífero, não vou ficar esperando 1 ano você estar no peso ideal. Então, se não for um tumor que nos dá esse tempo, né? Se fosse um tumor benigno, por exemplo. Então, a gente vai aprumar o que for possível, clinicamente, do ponto de vista da tireoide. Ver se os hormônios estão ok, tá com hipotireoidismo. Já repõe, né? Mas em termos de preparo... Para a cirurgia não existe nada específico? Não.
Se a gente puder ter nutricionista oncológica, eu trabalho com algumas, fonoaudióloga, tudo para ver o paciente antes da cirurgia e depois, maravilha. Mas é o mínimo dos pacientes que tem esse recurso para poder bancar toda uma equipe para fazer o pré e o pós, né? Então, em geral, você acaba ficando mais pro pós. Uma fono, em alguns casos, pro pós, a nutri pro pós, para cirurgias maiores. Mas em termos específicos, não tem. O que a gente quer é o de sempre, né? Não fuma, emagreça, que é o que a gente quer para todo mundo, né? Que todo mundo seja saudável, né? Então, mas em termos de... Não é que nem um cólon, por exemplo, que você vai... Fazer preparo ou não, né? Enfim, ou fazer uma dieta super especial. É uma cirurgia de um porte menor, né? Do que uma cirurgia abdominal. Quando a gente fala da internação para a cirurgia, o paciente internou, às vezes interna de véspera, às vezes interna no mesmo dia, mas a partir do momento que ele operou a tireoide, qual é a média de tempo de internação até a alta? Tireoidectomia, na imensa maioria dos casos, operou num dia, vai embora no dia seguinte. Existe o day clinic, você está autorizado a dar alta no final do dia, né? O paciente fica 12 horas no hospital, mas isso é uma conduta muito de exceção. O clássico no Brasil é fazer 24 horas no hospital, né? Ou quase isso. Você operou 3 da tarde, você vai embora na manhã seguinte da mesma forma, tá? Mas geralmente é um pernoite no hospital, que a gente costuma fazer. Se você faz o esvaziamento cervical, que é a retirada dos gânglios, se forem só os gânglios que estão perto da tireoide, que é o esvaziamento central, segue a mesma filosofia. No dia seguinte vai para casa. Se eu tiver que fazer um esvaziamento maior, que é o esvaziamento lateral, então a incisão lá não é só a incisão pequena aqui, é uma incisão que vai até mais atrás. Eu tenho que tirar vários gânglios, aí o paciente pode ser que fique mais um dia ou mais 2 dias ali no hospital, dependendo do dreno. Que a gente tem que deixar, nesse caso, tem que deixar um dreno e esperar aquilo ali tirar bastante líquido para não acumular. Mesmo assim pode acumular, né? Mas a gente deixa mais 1 ou 2 dias para poder ter essa segurança, né? Falando agora do paciente que operou e foi de alta. Recomendações, além do que a gente recomenda normalmente para cuidados de ferida operatória e tudo mais, existe alguma recomendação que seja específica do paciente que tirou a tireoide? Não pegar peso, né? Porque é risco de sangramento. Geralmente, se o paciente movimentar demais o pescoço, ele pode ter algum incômodo, então é só ficar um pouquinho mais neutro ali. A dieta, se o paciente não estiver com dor, ele pode comer basicamente de tudo, com cuidado com a consistência. Se for algo muito pedaçudo, mais duro, pode incomodar na hora de engolir. Então, tem paciente que prefere algo mais, né, um arrozinho mais cozidinho, um macarrão mais cozidinho, uma dieta mais branda. Cuidado com a ferida, em geral você pode botar ou aquela cola cirúrgica em cima ou um micropore e fazer uma microporagem de demora, que é uma espécie de esparadrapo, deixa ele 4 dias. E manter limpo, mas não tem nada muito tão estrito, né, que nem uma cirurgia abdominal de grande porte, por exemplo. Então o paciente ele tende a ficar muito bem, tende a ser uma recuperação tranquila. Eu sou bem chato com medicação para dor, então deixo ele bem medicadinho, converso todo dia para saber como é que está ajustando isso. E se for uma tireoidectomia total, ele já vai começar a tomar o hormônio sim tem cuidado. Você tem que tomar esse hormônio tireoidiano todo dia durante a manhã, em jejum. E aí, uma vez tomado o hormônio, e a dose é calculada pelo peso, você tem que esperar meia hora até tomar. Alguns pacientes tomam em outro horário, tem que fazer 2 horas de jejum, enfim, mas o clássico é tomar de manhã em jejum. Dependendo de como foi a dissecção das paratireoides, ou dependendo, você pode fazer exame de cálcio no pós-operatório, mas tem muito cirurgião que não faz, que já trata já dá uma suplementação de cálcio baixa ali para poder sustentar. Isso no caso de uma total, tá? E aí você vai prescrever esse cálcio e o paciente vai tomar em casa o cálcio, tá? Até você ir avaliando e ver que você pode tirar esse cálcio. O ideal seria no dia seguinte eu ter um exame de PTH, né? PTH estando normal, né? Maior que 15, 20, eu consigo já não deixar o paciente com cálcio, tá? Se o PTH estiver baixo, tendência ele voltar ao normal e aí você deixa ele com cálcio uma semana, às vezes um pouco mais, e depois tira, tá? Mas é muito pouco tempo também. Perfeito. Em sendo uma lesão benigna, você cura o paciente com a cirurgia, provavelmente, né? Você tira aquela lesão, você resolveu o problema dele. Em sendo maligno, você tem um estudo que você tem que fazer no pós-operatório, né? Sim. Você não simplesmente opera o cara e libera o cara para casa, né? Segue tua vida. Você precisa fazer um acompanhamento dele no pós. Exato. O acompanhamento do tumor tireoide maligno, em geral, na maioria isso é preferência individual, tá? A maioria dos cirurgiões tem um endócrino ou alguns endócrinos de confiança que vão fazer o acompanhamento desse paciente, porque vão regular o hormônio, vão ver as taxas lá no sangue como é que estão, vão ver tudo isso. Em geral, o cabeça e pescoço ele acompanha junto o carcinoma de tireoide quando é um subtipo mais agressivo, quando existe uma preocupação além do normal para aquele paciente, né? Então, uma paciente, sei lá, que teve várias metástases, e aí você quer ficar de olho ali, aí a endócrino pediu ultrassom, ou ela mesma fez ultrassom, mas em geral pede. E aí você quer
aumentar a frequência de ultrassom, então ela está indo a cada 6 meses no endócrino, com o ultrassom que o endócrino pediu, você entra ali no 3º mês, no 9º mês e faz o ultrassom, vê se está tudo bem. Mas em geral o acompanhamento ele é ou conjunto ou só com endócrino. Tá? No INCA, por exemplo, operou-se a tireoide, vai para endócrino. Então varia, né, de cada cirurgião como é que ele quer. Mais uma vez a decisão ela é individualizada, né? Individualizada e compartilhada. Perfeito. Se você tiver um nódulo tireoidiano e precisar de um médico para te acompanhar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, telefone para contato, redes sociais do Dr. Stefano. Extremamente bem recomendado, conheci esse cara desde a época da cirurgia geral, um orgulho, um prazer te receber aqui, muito, cara. Que isso. Eu que aprendi. Obrigado por ter vindo, tá? Eu agradeço. Pô, então, e deixa no comentário aqui se você quer que tenha outras visitas aqui do Dr. Stefano, falar de outras coisas em cirurgia de cabeça e pescoço. Esse cara tem muito conhecimento. Obrigado. Olha, se você recebeu o diagnóstico de um nódulo na tireoide, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar calmo. A imensa maioria desses nódulos são benignos. A imensa maioria você nem vai ter que operar, vai só acompanhar. Então, antes de você ficar desesperado, agenda uma consulta com um especialista que vai fazer um ultrassom da sua tireoide, ver se vai ser necessário fazer alguma biópsia e aí, se for necessário, propor um tratamento, tá? Então, informação é muito importante. Você está bem acompanhado por gente que tem expertise na sua doença é extremamente importante. Então, se você quiser saber mais sobre doença de tireoide ou outras doenças de cabeça e pescoço, segue aqui o meu Instagram, que é o @StefanoFiuza, que lá a gente fala de cabeça e pescoço e de medicina e outras cositas massas.